Dando continuidade ao tema de como mantemos nossos sofrimentos, né? E muitas vezes como aumentamos os sofrimentos. Essa é uma questão muito séria, porque às vezes as pessoas passam anos, passam tempo de vida, amadurecem, envelhecem, né? Tem cabelo branco e tal, e só estão aumentando a bagagem das negatividades, né? A carga de negatividade. Esse é um tema relativamente complexo, né? Há muita coisa envolvida, né? Uma delas é mas todas elas, no fundo, manifestam uma resistência a aceitar a realidade do sofrimento na nossa existência, né? E quando a gente resiste a aceitar que, por exemplo, um determinado fracasso, uma determinada perda, né? Uma agressão ou um erro, né? Cometido ou algo que tenha ofendido alguém, né? Dentro de um relacionamento ou consigo mesmo, né? O primeiro impacto disso é emocional, né? Então, a gente tende a esconder imediatamente, né? E o nosso sistema defensivo entra em ação com uma rapidez incrível. Então, as pessoas mais extratensivas, né, que elas jogam a atenção para fora, elas atacam os outros o mais rapidamente possível, ou culpam alguém, culpam a circunstância. Vinha correndo muito, bateu num buraco, aí derrapou, o carro foi parar no acostamento, sofreu um acidente, já começa culpando a manutenção da estrada. Não deixa de ser um defeito, não deixa de ser um problema. Mas muitas vezes o problema é por uma desatenção do motorista ou porque estava correndo muito, etc. Então, nosso sistema defensivo age de uma maneira muito rápida e a gente sempre busca culpados, né? E é mais fácil culpar os outros. E isso aumenta um ciclo repetitivo de emoções negativas, dos quais temos muita dificuldade de sair, né? É preciso ter uma certa maestria. E essa maestria implica em não reprimir o que sente, em não enrijecer diante do que sente, né? E também não se tornar um infeliz, né? Não se tornar um desafortunado e cultivando a vitimização, né? Uma forma importante para isso é parar esse ciclo e observar a si mesmo, né? Porque se a gente não se observa, a gente não identifica as emoções que foram provocadas, a gente não identifica as nossas crenças envolvidas na questão, né? Os pensamentos que a gente tem em relação a nós mesmos ou em relação aos outros, né? Como a gente interpreta. E a gente não separa as coisas, né? A gente olha para os fatos mais ou menos com o viés das interpretações que nós fazemos deles, né? E isso geralmente aumenta uma resistência a aceitar aquela situação ou aquele fato como tendo causado uma emoção negativa, né? No contrário, quando a gente aceita, quando a gente identifica, reconhece, para de julgar, né, para de se vitimizar, a gente consegue, então, ativar no cérebro recursos criativos, né? Nossa criatividade entra em ação. A nossa capacidade de raciocinar de outro modo, ir para um outro lugar, um outro modo de pensar, permite que a gente encontre outras formas de lidar com aquilo e de superar, né? Fazer realmente com que o passado vire passado, né? Então, o primeiro fator, o primeiro elemento que tem que entrar em ação é a nossa aceitação da realidade como ela é, das pessoas como elas são, né? Dos fatos como são, né? Parar de se opor, né? Quando a gente se opõe a uma notícia ruim, se opõe a uma atitude ruim de outra pessoa, se opõe a uma agressão, se opõe ao que quer que seja, né? Quando a gente aceita, a gente tem um tempo para processar isso,
no corpo, na mente, a gente se torna mais criativo, né? E mais capaz, né? Vamos pensar sobre isso.